comecei a ler muito cedo, depois entrei nessa vibração com a poesia, que eu nunca larguei, virou trabalho e prazer ao mesmo tempo. E comecei a fazer, realmente, a primeira coisa que eu fiz foi uma antologia. Eu fiz uma tese de literatura ao cinema sobre o Macunaíma, mas era uma tese, foi publicada, é o primeiro livro, mas foi publicada, mas era uma obrigação acadêmica. O que eu fiz espontaneamente foi Os 26 Poetas Hoje, porque era um susto ver aquilo. Foi muito lindo encontrar aquilo. A gente estava em plena ditadura, tinha censura para todo lado, tinha censura na mídia dentro, né? Os jornais tinham censor dentro, o cinema era censurado loucamente, o teatro, todas as artes, e a poesia escapuliu. Escapuliu da censura porque era uma arte que era uma forma de arte que ninguém lia. Era que ninguém ia os militares não acharam uma área de perigo. Perigo era o cinema, era a televisão, era a imprensa. Então, deixa aqueles meninos para lá. E os meninos para lá, em 1970, eles ocupavam a cidade, pelo menos do Rio de Janeiro, de uma forma substantiva. Todo lugar que você ia tinha um maldito poeta marginal te vendendo livro na mão, e você comprava para se livrar deles, porque eles não saíam enquanto não. Era era restaurante, era fila de cinema, aquela poesia era cara a cara. E era muito incrível como eles escreviam, faziam os livrinhos e vendiam. E eles faziam uma coisa que é venda agressiva, né? Que é como a Bíblia e as enciclopédias. Vai na casa e você acaba comprando. Você não compra espontaneamente, né? Então, foi uma prática que, de repente, eles estavam presentes em todas as ruas, acontecimentos culturais. E eu comecei a ler e perceber que eles estavam falando de uma existência sob censura, de uma existência do sufoco, como a gente dizia. Aquela geração é a geração do sufoco. Então, era muito importante, porque eles estavam contando como é que uma geração de 20 anos estava vivendo naquele silêncio, naquela negação de qualquer informação. Isso é uma situação que a gente tinha informação, eu era bem mais velha nessa época. Então, de alguma forma, você se articulava, você conseguia pensar, mas essa garotada não conseguia, que estava começando a universidade, que estava ainda saindo do colégio, não conseguia pensar. Então, eu percebi que aquela poesia era um registro muito intenso de uma experiência que não ia ser contada, que era, no calor da hora, uma juventude enorme falando de como é que estava sobrevivendo aquilo, como é que estava. E era engraçado, era rasteira e tal coisa, e eu fiz essa tal antologia.